Cheguei na academia para treinar, aí eu olho, no meu treino hoje é peito. Bom, o primeiro exercício eu vou fazer supino. Pô, mas o banco supino tá ocupado. Não, então tá, beleza, vou fazer o pec deck. Aí eu olho, o pessoal também tá usando o pec deck. Não, então eu vou lá pro cross e vou fazer um peito no crossover. Aí eu começo a fazer o peito no crossover com a quilagem, a ordem, as séries, tudo estabelecido no meu programa de treino. Qual é o problema aí, gurizada? Tem um problema, né? O problema é a ordem dos exercícios. Eu estou quebrando aquela ordem. Por algum motivo, aquela ordem foi estabelecida. E nós temos que pensar a ordem dos exercícios. E ela é difícil, às vezes, ser cumprida dentro das salas de musculação, principalmente numa academia onde a sala de musculação está lotada, está cheia, horário de rush, né? Porque a gente, como nós chegamos no aparelho, o aparelho está ocupado. E às vezes ocupado por um bom tempo e nós decidimos trocar para outro. E às vezes vai ter que ser assim. Às vezes terá que ser assim, mas isso quebra a ordem dos exercícios, que é uma variável aguda de carga e é o tema que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje. Dentre as variáveis agudas de carga, existem a ordem dos exercícios, né? A sequência dos exercícios na sessão. Um treino de peito, eu exemplifiquei, poderia ser um treino de bíceps, é a mesma coisa. Tem que começar com um exercício de rosca Scott na máquina e ela está ocupada, eu vou para uma rosca direta. Indo para a rosca direta, não tem nenhuma barra sobrando. O pessoal está usando todas as barras, então eu resolvo ir fazer um outro exercício qualquer de bíceps, uma rosca concentrada. Bom, isso gera alguns problemas que eu vou discutir aqui com vocês, mas repito, academia lotada, isso é muito comum de acontecer, principalmente em horários de rush, né? Então vamos discutir essa variável de carga. Sobre as variáveis agudas de carga, é legal tu dar uma olhadinha nesse link que eu estou colocando aqui nesse card, porque ele vai mostrar essa playlist dessa nossa série aqui, onde eu discuto todas as outras variáveis de carga que vão fazer a carga total da sessão de treinamento. E se tu já estás acompanhando essa playlist, eu espero que tu já esteja. Tu sabe que quando eu falo de variável de carga, ou falo de carga da sessão de treinamento, eu não estou falando única e exclusivamente a quilagem, ao peso que o indivíduo levanta. É a carga total de esforço da sessão, que inclui, obviamente, a quilagem que o indivíduo vai levantar. Quantos quilos tu supina? Com quantos quilos tu agacha? Com quantos quilos tu faz um terra? Com quantos quilos tu faz um crossover? Um peito no crossover? E assim sucessivamente. Com quantos quilos tu faz um pulley pela frente? Quilagem, quantos quilos, quilagem, a carga e o esforço total. Então, nessa playlist aí que eu botei o link, tu vais encontrar essa definição e as demais variáveis que modulam a carga do treinamento, que nós estamos gravando e compondo uma playlist bem bacana para te ajudar a ter uma visão global disso, beleza? Detalhe o seguinte, por que que nós temos que estabelecer a ordem dos exercícios? Por quê? Tem link com a nossa última videoaula desse card aqui também, que falou sobre intervalos de descanso entre séries. Vamos aqui, eu não estou discutindo o exercício, sim, mas tem a ver com os intervalos. Como assim? Pensa aqui comigo, gurizada, eu posso montar um treino, fazer um exemplo aqui bem pitoresco, tá? O indivíduo vai fazer um leg, certo? Do leg ele vai fazer um supino, do supino ele vai para um agachamento e do agachamento ele vai fazer um pec deck, perfeito? Então nós notamos que nos exercícios de membro inferior, estou fazendo um exemplo bem pitoresco, bem bobo aqui, mas fácil para entender o processo didático, a lógica por trás do que eu vou falar aqui, da ordem, a importância da ordem dos exercícios como variável aguda de carga e tem que ser prescrito e sempre que possível, obviamente, cumprido. Bom, quando eu estabeleço dessa forma e levando em consideração a última videoaula que eu botei o card aí sobre os intervalos de descanso entre séries, aqui seriam os intervalos de descanso entre os exercícios. Olha só, quando eu prescrevo o exercício dessa forma que eu descrevi agora, o indivíduo faz um membro inferior, vai fazer um exercício de peito, supino, pegando ali deltoide anterior, tríceps, braquial também, membro superior, região anterior. Enquanto isso, os membros inferiores, a carga é mínima, nem dá para dizer que tem uma carga de esforço em membros inferiores ao fazer o supino. Segundo exercício, o primeiro foi o leg press. Então percebam que ao executar o treino de supino, ele está, obviamente, recuperando tudo que eu comentei na última aula. Dá uma olhadinha nesse card último que eu coloquei aí nesse link, fundamental para te entender. Ele está recuperando todos os processos bioenergético, neurotransmissor, temperatura corporal, entre vários fatores da região de membro inferior ao fazer o supino. E ele está, obviamente, desgastando, jogando uma carga para peito, para deltoide anterior e para tríceps. Falando aí dos principais, serrátil anterior ali nas escápulas, também, tá valendo. Quando ele termina o supino, ele volta a fazer o exercício de membro inferior ou agachamento. Só que ele teve agora um tempo de intervalo para aquele grupo muscular, ao fazer o supino, um tempo de intervalo bastante grande. Então,
mesmo dando intervalos curtos entre os exercícios e entre as séries, como são grupos musculares diferentes, ele fez primeiro o leg, depois fez o supino, para depois voltar para o agachamento. Pô, quando ele foi fazer o agachamento, ele já teve uma recuperação muito mais acentuada do que se ele saísse do exercício de leg press e fosse diretamente para o exercício de agachamento. Óbvio que eu estou falando aqui, mas é uma coisa que tem que ser bem compreendida por nós para prescrever, e isso tem que ser transmitido para o nosso cliente. O nosso cliente, o nosso aluno tem que entender esse processo, porque a tendência é muito grande ele quebrar a ordem dos exercícios. E repito, reitero e reforço, sempre que possível, manter a ordem do exercício, porque quando nós prescrevemos o treino, nós temos que estabelecer uma ordem com coerência, não é ir colocando exercícios ao longo do treino aleatoriamente na ordem, não é aleatório, tem que ter critérios. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre os critérios para vocês. Ou se ficar muito longo essa videoaula, eu comento numa outra videoaula e tu podes, inclusive, pautar isso solicitando aqui nos comentários. Solicita aí, pô, João, comenta sobre isso, como é que eu posso pensar a ordem dos exercícios, que aí eu gravo um vídeo mais aprofundado sobre esse tema. As pautas aqui no canal, boa parte delas quem faz é vocês. Comenta aqui embaixo e eu verifico se é possível. Essa é uma pauta legal para a gente poder ir mais a fundo e discutir ela com eficiência, né? Quais são os critérios para estabelecer a ordem dos exercícios, beleza? Bom, o cara terminou o supino, envolveu o peito, obviamente. Ele foi fazer o agachamento para depois ir para o pec deck frontal, aonde envolve peito novamente. Então, quando ele for fazer o pec deck, obviamente, ao fazer o agachamento, o esforço para peitoral é praticamente zero. É um esforço estabilizatório de cintura escapular, aí para vertebrais, um esforço bacana, abdominal, um esforço razoável. Então, quer dizer, peitoral está recuperando a musculatura peitoral. E quando ele voltar, depois de supino, fez o agachamento, voltar a fazer pec deck frontal, há uma recuperação muito grande. E os fatores recuperativos, reitero, está naquele último link do card que eu coloquei para vocês. Ou aqui na descrição, se tu abrir aí mais informações, na descrição vai abrir os links que eu linkei aqui nos cards e tu vai ter acesso a todos eles para poder acessar mais rápido. Também é uma forma de tu poderes verificar. Então, nesse meu exemplo, eu já demonstro a importância da ordem dos exercícios. Já está estabelecido. Eu posso citar outros exemplos que a ordem dos exercícios é importante, é uma variável de carga. Pensa no método de treino ou sistema de treino de pré-exaustão. Como é que funciona? Tem uma ordem muito bem estabelecida ali. A ordem tem que ser um exercício monoarticular que esteja envolvido por um exercício multiarticular logo na sequência e sem intervalo. Essa é o fator protocolar mais importante do sistema de pré-exaustão, por exemplo. A ordem dos exercícios é uma delas. Tem que ser um monoarticular para depois ir para um multiarticular. Então, eu posso fazer um pec deck pré-exaurindo o peito e depois fazer um supino. Eu posso fazer um tríceps na polia pré-exaurindo o tríceps e depois fazer um supino. Mas eu não posso fazer o supino para depois ir para o tríceps. Eu não posso fazer o supino para depois ir para o pec deck. Não caracteriza a pré-exaustão da forma com que ela foi preconizada pelo Mike Manson. Então, vejam bem, a pré-exaustão, que é um método de treinamento, tem uma ordem muito bem estabelecida. Obviamente, ali é manipulado também o intervalo de descanso entre os exercícios, que tem que ser o mínimo possível. Terminou um exercício, imediatamente comece o outro, certo? Mas tem que ser um monoarticular com um grupo muscular que envolva no multiarticular, logo na sequência, esse multiarticular. Ordem tem que ser assim. Se a gente pensar num método bisete, trisete, onde nós estamos trabalhando o mesmo grupo muscular com dois exercícios na sequência, sem intervalo, no caso do bisete, olha aí a ordem, tem que ser exercícios que envolvam o mesmo grupo muscular na sequência ordenada, para caracterizar o exercício num bisete. Se eu pensar num trisete, idem, eu vou fazer o trisete da mesma forma, sequência de 3 exercícios na ordem que envolvam o mesmo grupo muscular, sem intervalo, caracterizando assim a aplicação do método trisete. Eu não estou aqui querendo discutir se o método é melhor ou é pior, não estou entrando nesse método. Estou querendo mostrar para vocês que a ordem do exercício ela é fundamental. Nós temos que prescrever e temos que exigir, sempre que possível, que o nosso cliente cumpra essa ordem dos exercícios e nem sempre isso é feito. Então, os métodos de treinamento, alguns deles, agonista-antagonista. Se eu pensar no método de treinamento agonista-antagonista, exatamente da mesma forma. Eu tenho que colocar numa ordem grupos musculares antagônicos saindo de um e indo exatamente para outro exercício que é antagônico. Perfeito? Então vejam que a ordem dos exercícios, ela está incluída inclusive nos métodos de treinamento. E ela faz parte de alguns métodos. Citei aqui 3, 4 métodos que, fundamentalmente, a ordem dos exercícios tem que ser estabelecida e cumprida
protocolarmente, não pode ser mudado, tá? E dei um exemplo da recuperação quando eu altero ordem dos exercícios. Então, eu posso pensar em ordem dos exercícios, intensificando a minha sessão de treinamento, e eu posso pensar em ordem dos exercícios, diminuindo a intensidade da minha sessão do treinamento. Então, a ordem do exercício, no momento que eu penso e raciocínio sobre ela, eu posso aumentar a intensidade da sessão e diminuir a intensidade da sessão. Por exemplo, eu posso, para o indivíduo iniciante, está prescrevendo lá 2 exercícios por grupo muscular, e só que ele faz um exercício desse grupo muscular, ele faz na sequência 2 outros exercícios de outros grupos musculares para voltar a fazer o segundo exercício daquele grupo muscular. Dá um exemplo. Indivíduo iniciante, eu tenho que dar mais tempo recuperativo entre a sessão de treino, entre um grupo muscular e outro, ele faz 2 séries. Então ele faz 2 séries no supino. Aí eu prescrevo para ele na sequência, vai fazer de novo aquele exemplo que eu dei, vai fazer um agachamento, e depois ele está treinando um full body, tá? Ele fez o agachamento e depois ele vai treinar um abdominal. Perfeito? Daí ele vai para o pec deck. Então vejam bem, ele fez um supino, peito, teve 2 exercícios na sequência, nessa ordem, e aí depois ele volta para o terceiro exercício. Como ele fez agachamento e foi membro inferior, ele tem, digamos que eu coloquei para ele também aí uma passada ou um búlgaro. Esse búlgaro ele não vai terminar o agachamento e fazer. Então ele vai terminar o agachamento, ele vai fazer o abdominal, ele vai fazer o pack deck que eu coloquei para depois ele ir para o búlgaro. Então, ele faz um exercício por um determinado grupo muscular, faz 2 outros exercícios na sequência para outros grupos musculares, para depois voltar para aquele segundo exercício daquele grupo muscular. Lembrando, eu estou prescrevendo 2 exercícios por grupo muscular para esse indivíduo e, digamos, aí 2 séries. Um exemplo, gurizada. Não é a lógica. Mas isso seria um treino, uma ordem que diminuiria a intensidade do treinamento, porque eu dou mais tempo recuperativo para aqueles grupos musculares, para ele voltar a treinar dentro da sessão. E ao fazer isso e diminuir essa intensidade, seria mais adequado para alguém que está iniciando, por exemplo. Por exemplo, um treinamento de força poderia ser aplicado dessa ordem. Para propiciar, falei disso na última aula. Clica aqui no card, clica nesse link para depois tu assistir essa aula que eu falei no tópico sobre treinamento de força. Tá? A aula está toda vinculada por horário e vai ali a parte de treinamento de força. Tu vais ver que tem que recuperar várias fontes de energia e trabalhar com a intensidade lá em cima, 80, 90% de um RM, poucas repetições até a falha para caracterizar bem um treino de força. Vamos imaginar que o indivíduo esteja treinando 3 exercícios por grupo muscular na força. O que seria interessante? Faz o treino de 2, 3 séries, 4 séries num determinado exercício, faz outros exercícios de outros grupos musculares para que ele recupere bem aquele grupo muscular e depois ele volta a treinar novamente aquele grupo muscular, depois de ter passado 1 ou 2 ou 3 exercícios dentro da ordem da sessão de treinamento. E vejam bem, agora já estou falando de um cara avançado e que está treinando força com intensidade altíssima, 85, 90% de um RM, que permite a ele ir até a falha e somente conseguir realizar 5, 6 repetições máximas. Então, eu usei o exemplo do iniciante, que poderia usar essa ordem, que diminui a carga, e um cara que vai treinar extremamente avançado, força, que também tem uma ordem para permitir diminuir a carga de um grupo muscular voltar a treinar e que permita ele treinar com altíssima intensidade, já que o objetivo é força. Percebe? O iniciante e o cara que treina força pesadaço, depois de um certo período de tempo, pode se utilizar a prescrição dessa ordem bem alternada por grupos musculares, né? Como eu estou colocando aqui. Uma ideia, mas para justificar que a ordem dos exercícios tem que ser pré-estabelecida, tem que ser prescrita. Mas, João, o horário de rush na academia não dá para cumprir. Tudo bem, mas tu prescreveu e dentro do possível tu vai ajustar o treino com o teu cliente, o trabalho de personal trainer dele, tu vai ajustar dentro do possível, dentro daquela tua prescrição. E aí tu vai ter que ter o bom senso lá na hora. Mas fato é que tu pensou uma carga associada àquela ordem. Eu posso pensar o contrário, né? Posso pensar um treino de hipertrofia, onde eu treino num parcelamento ABC, por exemplo. Vou fazer bem clássico, né? Hoje eu treino de costas e bíceps. O cara treina 3 exercícios para cada grupo muscular, é costas, bíceps e abdômen, vai. Então, eu vou treinar costas primeiro, eu vou fazer os 3 exercícios de costas, quantas séries eu tenha prescrito, mais os 3 exercícios de costas na sequência. E depois os 3 exercícios de bíceps na sequência. Olha a ordem, na sequência. Olha a ordem, na sequência. Por que isso? Porque eu gero um estresse muscular, tensional e metabólico maior. Eu elevo os padrões estimulatórios de hipertrofia muscular. Agora, um detalhe. Esse cara que está treinando hipertrofia com esse perfil, ele consegue fazer isso?
talvez fazer 2 exercícios na sequência, fazer dois de peito, 2 de tríceps, voltar para um de peito e voltar para um de tríceps seja o interessante nesse momento para deixar aquele terceiro exercício de peito e aquele terceiro exercício de tríceps com um intervalo um pouco maior para ele regenerar e poder treinar com melhor competência, com melhor estímulo hipertrófico. Dá para fazer assim, João? Claro que dá. Só que esse é um treino que tu alivias um pouco o trabalho estimulatório para hipertrofia, diminui um pouco a carga. 2 exercícios, 3 exercícios para o grupo muscular, 2 na sequência, um terceiro quebra ali com outros exercícios para depois fazer. Faz 2 de peito, 2 de tríceps, volta para um de peito, volta para um de tríceps. Depois faz os 3 de abdominais. Ou faz 2 de peito, 2 de tríceps, 2 de abdominais, depois um de peito, um de tríceps e um de abdominal. 3 exercícios, é, é, se- é, 3 exercícios para o grupo muscular, só que eu faço 2 na sequência e depois eu quebro para fazer o outro. É possível fazer assim? Também é possível, mas a ordem agora aqui, desta forma, diminuiu a intensidade do treinamento. Mas é a intensidade ideal para o meu cliente que está há um ano treinando, há 2 anos treinando, há 6 meses treinando, vai depender muito quem é o cliente, experiência de treino, faixa etária, como ele descansa, como ele dorme, como ele se alimenta, as taxas hormonais, depende de uma série de fatores. Hipertrofia é multifatorial. Mas eu estou colocando um exemplo que pode se adequar a um determinado indivíduo com uma determinada circunstância de treinamento, uma condição de treinamento. Mas vejam que o que eu estou descrevendo para manipular de carga no treino é a ordem dos exercícios. Estão entendendo como tem fatores que envolvem aí a ordem dos exercícios? E é uma variável, é a mais não cumprida, vamos dizer assim, por quem treina autonomamente na sala de musculação. Eles chegam na sala, o aparelho que está liberado, eles vão fazer, né? Difícil aquele cara que tenta regrar com a ordem de exercício. E até mesmo, como eu disse, o personal trainer faz essa ordem, estabelece e cumpre, mas às vezes a academia no horário de rush não consegue manter essa ordem por aparelho estar ali empacado, né? Tem fila ali da galera esperando para fazer o aparelho. Aí tem que partir para outra, até trocar às vezes de exercício durante a sessão. Infelizmente isso acontece, a gente sabe, mas isso degrine a carga. A carga já não será exatamente a mesma que eu tinha pensado para fazer. Ou ainda, pensando em ordem dos exercícios, o indivíduo vai fazer um stiff, por exemplo, e ele tem os paravertebrais não tão fortes quanto a musculatura de glúteo e isquiotibial. Pô, ele tem o grupo isquiotibial e glúteo, que são envolvidos dinamicamente na extensão do quadril no stiff, muito fortes. Só que os paravertebrais não estão nesse nível. Então, se eu treinar exercícios antes que fadiguem os paravertebrais, o agachamento vai exigir bastante dos paravertebrais. Tem um trabalho do Lee mostrando que quanto mais ele inclina, 0, 15, 30 graus, mais os paravertebrais sobem a atividade eletromiográfica. Então, eu estou usando, estou fadigando aquela musculatura. Esse trabalho do Lee, colaboradores, deixou bem claro isso no agachamento, né? Então vamos imaginar que eu treino o agachamento e depois vou fazer o stiff. No agachamento já exigi dos paravertebrais, e vamos imaginar que como ele tem os paravertebrais fracos, os eretores da coluna, quadrado lombar, já fadigou essa musculatura. Aí ele vai fazer o stiff, ele não consegue manter o alinhamento da coluna, as curvaturas fisiológicas, ele perde a coluna o tempo todo no stiff. Qual é o problema? A fadiga dos paravertebrais anteriormente. Eu tenho que colocar agachamento, alguns exercícios entre o agachamento e o stiff. Não poderei fazer na sequência da ordem. Terminou o agachamento, vai para o stiff. Ou eu posso testar, colocar o stiff primeiro para depois o agachamento. Por quê? Porque no stiff a solicitação de paravertebrais, devido à alavanca, né, o braço de alavanca, é muito maior do que no agachamento. Então, no stiff, eu vou ter uma solicitação maior, no agachamento eu tenho menor. Então, no agachamento, como eu tenho menor, eu até posso me dar o luxo de trazer um certo grau de fadiga de paravertebrais do stiff sendo feito antes, para depois o agachamento. É uma outra forma, uma outra possibilidade, uma outra situação de pensar a ordem dos exercícios e a importância dela dentro da programação de treino. Então vejam bem, gurizada, essa aula eu espero que esteja agregando para vocês, porque eu vejo assim, muito colega negligenciando essa variável aguda de carga. E se isso está te fazendo pensar melhor agora, refletir por coisas talvez que tu não tinha refletido, ou tu tinha já refletido isso e precisava de alguém também comentando isso, para pô, eu não tô louco, as coisas realmente acontecem assim, e essa videoaula está te ajudando nesse sentido, eu fico muito feliz, porque eu produzo esse conteúdo, eu pauto ele, faço um ajuste, né? Elenco os tópicos que eu vou falar aqui, tá tudo isso planejado, faço isso com maior dedicação, carinho, porque eu gosto de fazer esse trabalho
e principalmente que eu sei que posso estar ajudando a nossa área a crescer, contribuindo com os colegas. Se isso está acontecendo, retribui para mim, dando um like aqui, metralha um like aqui nessa videoaula. E se tu não está inscrito no canal, cara, te inscreve aí, me dá uma força, dá uma contribuição, me dá aquela moral e divulga o canal, né? Divulga essa videoaula, manda talvez para os teus clientes, né? Tem algumas coisas técnicas que eu falei aqui, mas outras nem tanto. Mas talvez o teu cliente ouvindo isso de outra pessoa, né? Não de ti, porque talvez tu fala isso e não está surgindo o efeito desejado do teu cliente assumir isso no treinamento, mas talvez ouvindo isso de outra pessoa, ele possa, pô, realmente o meu personal lá tem razão, pô, o professor lá gravou um vídeo e está aí descrito isso, né? Então, encaminhe isso aí para os teus colegas, encaminhe para os teus clientes também, essa videoaula e divulga o canal. Está me ajudando muito, é uma retribuição muito grande. Então vejo que a variável ordem dos exercícios ela é fundamental. Ela é fundamental como é quilagem, como as repetições máximas ou submáximas na reserva da falha dentro da sessão de treino, já comentada aqui nessa playlist também, como é importante saber o range de repetições para trabalhar força, trabalhar hipertrofia, trabalhar resistência, trabalhar potência. Nós temos que dominar isso, saber o número de séries que eu vou prescrever, saber o número de exercícios por grupo muscular, saber os intervalos que eu vou dar, saber a cadência, a velocidade de execução que eu vou exigir. Isso tudo já foi comentado aqui nessa playlist que eu estou montando com as variáveis agudas de carga. E hoje nós estamos falando, comentando sobre a ordem dos exercícios, que é negligenciada. Talvez, meu pensamento, seja a variável aguda de carga mais negligenciada pelo praticante de musculação. Principalmente se ele está autonomamente na sala, não tem um profissional de educação física realmente acompanhando o treino na figura do personal trainer. Esse cara, normalmente, ele negligencia. Se tem uma variável que ele vai negligenciar de cara inicialmente, provavelmente seja essa. Então, importante salientar sempre isso. Quem trabalha no chão de sala de musculação, às vezes a sala é muito cheia, é difícil ter um controle adequado de todo mundo, mas sempre passar essa informação, ser pedagógico, né? Ser pedagógico no sentido de convencer o cliente que é uma variável importante, sempre que possível, tente cumprir. A gente entende que às vezes isso não é totalmente possível em todos os momentos, mas sempre que possível fazer. Então é importante trabalhar também pedagogicamente com essa variável para que os clientes entendam. E isso, gurizada, repercute muito com a credibilidade de vocês e a autoridade dentro da sala. Vocês vão criando crédito com o cliente, aumentando a credibilidade, portanto, de vocês, e vai gerando uma imagem de autoridade, porque vocês vão passando a informação, trazendo a informação técnica, trabalhando pedagogicamente, isso vai internalizando na mente desse cliente, e isso é interessante, que vocês têm tanto a credibilidade quanto a autoridade dentro da sala. Fundamental, eu diria até isso. E trabalhar pedagogicamente, explicando as variáveis de carga e hoje, discutindo aí a variável ordem dos exercícios, é fundamental. Beleza? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Tamo junto e até uma próxima videoaula, gurizada. Vamos que vamos.